mas a gente tenta. Tudo bom, Lilian? Tudo ótimo, Gabs. Ei, Ju. Oi! Que surpresa boa! Vou começar aqui, tá bom? Tá, Nossa, joia. É... Peraí que eu tô perdido. Isso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma mesa de soluções. Hoje eu estou aqui junto com a Juliana, tá bom? Ela é minha mentoranda, tenho o orgulho, a alegria de dizer isso, que ela é da mentoria da turma 2, né, Ju? Isso. Dá três, dá três. Da turma 3. Ela acabou de começar, na verdade. É porque algumas pessoas já vão participando, às vezes, do grupo de discussão, vão participando de outros programas, outros produtos que a gente tem na plataforma do Educar com Evidência, e a gente vai se sentindo assim, tipo, teve imersão, teve já tanta coisa que a gente vai se sentindo próximo, né? Mas a Ju, então, ela é da mentoria, ela é pedagoga, psicopedagoga, e ela vai estar passando o caso dela pelo grupo, pelo Zoom. Então, caso você queira entrar no Zoom para ver o rostinho da Ju também, você digita aí aqui nas mensagens que a Sara está acompanhando, talvez a Sara veja, a Sara é a nossa assistente, ela que nos socorre aqui com um monte de coisas, queridinha dos alunos, e ela vai te mandando o link pelo direct, que não dá, a gente tentou colocar o link no, nos stories e por algum motivo a gente não conseguiu, tá bom? Mas da última vez que a gente fez a mesa de soluções assim, vocês conseguiram também indo ouvindo a voz, pode ir do participante que está na cadeira do protagonista. Deixa eu explicar, né, para vocês como que funciona a mesa de soluções. Tem sempre alguém que senta na cadeira do protagonista, que é a pessoa que vai trazer um estudo de caso real. E aí eu vou fazer uma supervisão online aqui, basicamente é isso, tá bom? Só que na mesa, sentado na mesa de soluções, estão também os outros mentorandos. Então, assim que eu terminar aqui com vocês, eu vou ter depois um tempinho individual com o pessoal da mentoria e eles também vão poder participar das sugestões deles para quem estiver na cadeira do protagonista, que hoje é a nossa Juliana, querida. Então, Ju, você pode, por favor, explicar qual é o caso? Tá, joia. Gabi, primeira coisa, obrigada por receber a gente aqui. É um prazer estar aqui, um privilégio estar andando com você e tem sido muito bom. E hoje eu queria falar sobre uma menina que eu tô atendendo faz um mês mais ou menos, mas ela tem vindo 2 vezes por semana aqui. E é uma menina de 7 anos e 11 meses, quase 8, né? E ela está no segundo ano e chegou com a queixa de dificuldade na alfabetização. Escola É, particular. escola particular. E a escola tem uma suspeita de uma possível dislexia, né? A primeira coisa que foi muito complexa foi criar vínculo. É uma criança bastante arisca, assim, foi muito difícil. E eu confesso que ainda a gente está nesse processo de vinculação que eu acho que é muito importante para a gente conseguir que a criança é, se sinta à vontade, né, para se desenvolver, para confiar aqui que vai dar tudo certo, né? E junto com essa dificuldade de vínculo veio um comportamento bastante resistente para fazer as atividades, para fazer os testes, bastante opositor, e ela precisa de um tempo bastante longo de convencimento para entrar numa atividade, né? Então, os combinados e as regras que a gente fez aqui têm funcionado, mas ainda tem sido desafiador nesse sentido, né? Eu noto também que os pais, na recepção, eles têm essa dificuldade de se impor ali com a criança, né? Então, a gente vê que é uma questão também dentro de casa, né? E eu vejo que, por vezes, ela tenta falar, eu não volto mais aqui, eu não venho mais aqui, mas aí, como eu não valido isso, ela viu que não adianta e ela tá respondendo positivamente a minha reação, assim, né? Então, tipo, ela entendeu que aqui não tem problema, que esse tipo de chantagem
ter problema aqui, né? E aí eu comecei a avaliação com ela para comecei a investigar se ela conhecia as letras e eu achei bem curioso que eu mostrei letras aleatórias assim e ela nomeou todas as letras, mas ela não faz a associação grafema-fonema. A questão do fonema, inclusive na prova fonológica por produção oral, ela não respondeu bem nem na identificação de fonemas, nem nas rimas, nas aliterações. Foi mais assim que ela deu conta foi síntese silábica e segmentação silábica. Nas outras ela teve bastante dificuldade. É, ela ordena números, mas com suporte, tem que ficar. Ô, Ju, Hum, vamos ver esse aqui agora. Vamos ver até aqui para o pessoal que está entrando também no Instagram conseguir entender do que a gente tá. está falando. Uhum, Vamos só retomar. Então, a menina de 7 anos e 11 meses já está no segundo ano, então está certinho, né? É, uhum, ela, talvez, né, ela poderia até estar no terceiro, mas ela está no segundo, certo? uhum, uhum, Às vezes é melhor, ainda mais uma criança que está com dificuldade, né? É de uma uhum, escola particular, a escola suspeita da dislexia, porque de fato, no final aqui, no segundo semestre, do segundo ano, era para ela estar lendo melhor, e você falou que ela tem uma dificuldade de consciência fonológica. Uma coisa uhum. interessante que eu já queria destacar é, ela nomeia as letras, mas não sabe os sons. Isso, gente, é impressionante, porque a maioria das professoras acha que alfabetizar é ensinar o nome das letras, né? Mas não necessariamente. Então pensa no cérebro como se fosse um relógio que tem várias pecinhas, ou como se fosse o motor de um carro que tem vários componentes e dentro de cada componente tem várias pecinhas, certo? Nomear as letras faz parte de um componente maior que se chama vocabulário. A habilidade de nomeação tem a ver com vocabulário. Então, uma criança que não sabe nomear as letras do alfabeto é uma possível criança que também tem dificuldade para nomear a palavra copo, cadeira. Ao invés de falar, pega o copo para mim, ela fala, pega um negócio ali, que eu quero beber água, faz um gesto e a mãe entrega, e a professora entrega. É uma criança que tem dificuldade com a nomeação, possivelmente com o vocabulário. O vocabulário impacta a leitura escrita? Ora, com certeza, porque o vocabulário impacta a própria inteligência. A medida de vocabulário é uma medida de inteligência muito importante. Então, a pessoa que entende a diferença entre estar triste e estar deprimido é mais inteligente do que uma pessoa que não entende essa nuance. Abatido, triste, deprimido. Percebe? Isso está dentro do vocabulário. E nomear as letras, seja de A, B, C, D, A, B, C, D, ou alfa, beta, whatever, nomear as letras está dentro da habilidade de vocabulário. Isso é muito importante quando a gente vai fazer a nossa avaliação. Uhum, E eu quero te dar os parabéns, Ju, que você não se limitou a falar aí das letras, né? Você falou que ela não sabe a relação grafema-fonema, a relação letra-som. Muito isso. bem. Não basta Inclusive, sondar as letras, tem que sondar a consciência fonológica. Pode falar. uhum. Inclusive, ela tem um jogo aqui que ela gosta muito, que é o Tá na Mala. E aí a gente separou dois lugares que a gente queria na sessão seguinte. E quando e eu coloquei palavras que ela pudesse identificar a primeira letra ali, né, para escolher qual ia ser o lugar, o primeiro lugar. Ela não soube nem identificar uma vogal, por exemplo. Era uma palavra que começava com vogal, e ela não soube Som da vogal, identificar. né? Você O quer som dizer. da vogal, é. E eu fiz o teste de nomeação com ela, a pontuação geral foi dentro da média. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ela nomeou todos os instrumentos como violão. Então, eu achei isso curioso, não tinha acontecido ainda comigo. Então, Ó, no é, teste de ação, você pode perguntar assim: ela nomeou tudo como violão? todos os instrumentos, a harpa eu sei que é um instrumento difícil, né? Mas o piano, a sanfona e o violino, e a harpa, todos como violão. Ó, eu perguntaria no teste assim, ó, ia estar errado mesmo, tá? Mas para fazer uma análise qualitativa, eu perguntaria: tá certo, e o violão é o quê? Você sabe o que que o violão é? Para ver se ela falava a palavra instrumento.
Uhum. Eu até pensei em imprimir esses instrumentos de uma forma mais realista, assim, e perguntar o nome para ver se ela identifica. Não, mas não é por isso que ela não está identificando. E aí isso não pode fazer na avaliação, Não, Ju. não, não na avaliação, depois. Eu pensei agora só porque eu fiquei bastante intrigada com essa resposta. Não para retificar alguma coisa, só mesmo por para tentar entender se ela tem essa diferenciação. Dou curso da aplicação dos testes da avaliação neuropsicológica há muitos anos. Comecei na APAE, ensinar, tinha um curso lá, eles me chamavam para falar desses testes. E no de nomeação, todo mundo encrenca com o teste de nomeação porque os desenhos são feios, vamos falar a verdade. Agora, Uhum, do Cargo Evidências, que eu estou construindo os meus próprios materiais, eu faço tudo bonito, não é? uhum, com certeza. Os testes lá, eles não são muito bonitos, né? E a gente fica preocupado. Sabe que é por causa do desenho que a criança não sabe, porque o desenho é feio? Mas pense o seguinte: tem outras crianças, quando forem desenvolvido o teste, sei lá, tiveram 200 crianças, as 200 crianças viram o mesmo desenho. Uhum, Então, ao manter a padronização, ou seja, ao aplicar o teste no mesmo padrão que eu estou aplicando, que foi aplicado no desenvolvimento do teste, eu estou controlando essa variável se é feio ou não. Entende? aham. Não, mas isso eu faço mesmo, Gabi. É a figura do teste. Isso eu não altero. Não, eu A estou minha. aproveitando o seu caso para Tá. falar, isso pode ser dúvida para outras pessoas, né? Que é uma Uhum. dúvida muito recorrente. Tá, e aí, ó, do que você falou aqui também, ó, eu não sei se você ainda já colocou qual é a sua maior dificuldade, né? Mas uma coisa que eu fiquei aqui pensando, em te perguntar, você já está fazendo a intervenção ou você está avaliando? Como que você falou que ela tem dificuldade para começar a avaliação? Você já está avaliando e intervindo? Como que você está fazendo? Na verdade, ela chegou também, isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar. Ela chegou com uma avaliação recém-feita, acho que finalizou no começo de abril, uma outra avaliação psicopedagógica, daqui, da minha cidade mesmo, e alguns testes ela já tinha até feito com essa outra psicopedagoga. E aí, por uma questão logística, a mãe me explicou dessa forma, né? Eu acredito que tem alguma coisa que ela não tenha me comentado, mas ela resolveu trocar a psicopedagoga. E eu até comentei, falei, olha, eu preciso avaliar pelo menos algumas habilidades para eu saber como eu posso intervir. Então, reapliquei alguns testes que eu achei uma inconsistência ali nos resultados, né? Que veio com a outra avaliação, que vieram com a outra avaliação. Mas assim, eu já estou muito preocupada com a intervenção. Eu acho que o que ela está precisando agora é trabalhar muito a intervenção ali do reconhecimento dos sons das letras. Então, isso eu já estou começando. Eu já terminei as coisas que eu queria observar, né? E a partir de agora, assim, dessa semana, eu já comecei a intervir. Tá, ó, algumas coisas aí. Quanto tempo que ela fez a intervenção? Ela não chegou a fazer intervenção com a outra A psicopedagoga. avaliação, há quanto tempo ela fez a avaliação? Terminou, acho que no dia 1º de abril, assim, uma coisa. Foi dia 31 de Abril. março, 1º de abril, alguma coisa assim. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Para reaplicar o teste, tem que esperar pelo menos 6 meses, porque, Sim. porque senão pode dar efeito de aprendizagem. Aí, Uhum. que acontece com o efeito de aprendizagem? A criança foi bem, não porque ela desenvolveu a habilidade naquele tempo, mas porque ela lembra do teste. Sim, Às vezes a gente não faz o teste mais de uma vez e aí depois na segunda a gente vai melhor. com certeza, né? Então, tem sempre nos testes para gente, teste psicológico, às vezes é 1 ano para reaplicar. Uhum, Os nossos testes que a gente costuma aplicar, em geral, tem que esperar 6 meses, tá? Outra coisa uhum, interessante que você falou aí, a gente pode começar a intervenção sem avaliar? Gente, a chave de uma boa intervenção é fazer uma boa avaliação. Porém, se não dá para eu reaplicar os testes, porque pode dar o efeito de aprendizagem, e aí eu não vou ter certeza se a criança tem aquela habilidade ou não, ou se ela simplesmente lembrou do teste. Ou se já veio com uma avaliação muito boa, eu não sou obrigado a fazer avaliação. Eu posso me aproveitar da avaliação que o neuropsicólogo fez e vou aplicar só alguns testes para nortear o meu trabalho. Então, tá. não sei se isso é uma dúvida sua, tá? Se você está pensando Sim. nisso.
bem se você já poderia entrar com a intervenção, mas uma vez que você está segura do caminho que você quer seguir, que você já sabe por onde começar, por que não, não fazer? Né? Sim, Por sim. que não facilitar a vida da família? Então, eu super faço isso. Em alguns casos, eu não faço uma avaliação completa, daí eu chamo de sondagem. Eu falo, olha, você vai pagar o valor da sessão normal mesmo, mas eu preciso, para mim, Gabriel, eu preciso complementar a avaliação que trouxe, seja da psicopedagoga, do neuropsicólogo, do que foi, com alguns testes, para eu me sentir mais direcionado aqui, tá? Uhum. Então, não sei, eu não vou fazer relatório disso, porque não é uma avaliação, mas é para eu sondar aqui, para eu saber por onde começar. Não tem problema nenhum, tá bom? Tá. Isso era Você- uma dúvida, Gabi. E assim, o que eu fiz, eu observei as avaliações que ela fez na outra testagem, né? E fiz as que ela não tinha feito. Só o TIM que eu resolvi repetir para ver essa questão de conhecimento de vocabulário, para ver como que ela estava com essa questão do acesso ali ao léxico. Mas aí, por exemplo, eu fiz o Expand Dígitos, que ela não tinha feito, Corse, alguns outros que ela não tinha feito na primeira avaliação, e muito essa sondagem da alfabetização mesmo. Eu foquei Sim, bastante nessas questões, assim, que é isso que vai nortear mesmo o que eu preciso fazer com ela, né? perfeito, arrasou. É isso. E aí, por exemplo, quando você vê lá na consciência de fonológica, né? Uhum. E você viu que ela já tem segmentação e E aglutinação síntese. de síntese de Uhum. sílabas. Então, você não precisa fazer esse tipo de atividade. Você pega o manual que você quiser. Então, por exemplo, na caixa, os 10 jogos, né? Que é um jogo que tem uma caixa para trabalhar com ciência fonológica que tem em tudo que é escola pública. É lindo o material. Lá tem um joguinho que é a Batalha das Palavras, que inclusive eu vou fazer uma Batalha das Palavras também num programa de intervenção que a gente está desenvolvendo de consciência fonológica, que, gente, está ficando muito bonito. Tá ficando muito show. Eu acho que a gente vai conseguir lançar ainda esse ano, ainda esse semestre. E é óbvio que mentorando vai ter um desconto mega especial para comprar esse programa de intervenção. E o curso para ensinando a usar o programa, é óbvio que mentorando não paga curso nessa plataforma, né? Então Muito vamos bom. então se preparem, vai ser muito bom. Então, assim, você pode pular essas etapas, né? Se você fez uma boa avaliação. Então, vai direto onde a criança precisa. E isso é muito importante, porque você falou que ela se recusa a fazer as tarefas. Tem Sim. duas coisas aí, né? Pelo jeito, ela tem um jeitinho aí de criança realmente com risco para dislexia, pelo que você está falando, né? Escola Uhum. particular, não está conseguindo relacionar nenhuma letra com som. Parece que é uma menina inteligente, certo? Que tipo, que ela tem o vocabulário dentro do esperado e tudo mais. Então, é uma criança de risco, de fato. Então, ela tem dificuldade. É um lado da história. A Uhum. outra, o outro lado são os pais que talvez mimam, não sabem impor os limites. Tem as duas frentes aí. Então vamos pensar aqui, ignora que os pais não estão dando os limites, tá? Vamos pensar nessa menina só na zona de desenvolvimento proximal dela. Talvez ela está se opondo muito porque o teste já está remetendo que ela já começou a ter provinha na escola particular. Talvez desde o primeiro ano tinha, não sei se tinha. Algumas escolas já no primeiro ano tem. Mas no segundo ano, certamente algum tipo de prova tem. Então ela já começou a ter noção. As pesquisas mostram que criança pequena sofre mais com teste do que criança grande, do que adolescente. Quem é professor sabe disso. Adolescente chega uma hora que já apertou a tecla dane-se. Ele já acredita que é ruim mesmo, que é preguiçoso mesmo, que a escola é uma droga, ele não tá nem aí, ele quer saber de namorar, né? Então a Adélia Prado tem um poema que fala isso, né? De a gente voltar a ser criança e olhar para o mundo e olhar para as coisas, porque a criança está olhando para tudo, querendo descobrir tudo. O adolescente não, o adolescente está olhando para o próprio umbigo. Ele não tá nem aí para a opinião do pai, da mãe. Agora a criança pequena tá. Ainda que ela seja mal criada e não sei o quê, a criança pequena, ela quer.
ela se compara, ela quer atingir a meta. Ela não quer ser a que não sabe ler, né? Então, essa resistência pode ser pela característica dos testes padronizados, né? Que remetem à prova e ajuda ela a ficar mais aversiva. Alguns momentos, gente, não dá para avaliar. Nesse caso aí, você conseguiu avaliar, mas e quando é uma criança com deficiência intelectual que não entende a consigna do teste? Eu vou falar que ela não tem habilidade? De repente, ela tem a habilidade de consciência fonológica, porque ela não consegue entender a consigna, não consegue entender a explicação. Gente, você que está entrando aqui no Instagram, se quiser participar do link do Zoom, pede o link aqui que a Sara envia para vocês no direct, tá bom? Ô, Então, tem essa Gabs, questão. Pode ser que na hora da intervenção, você entrando numa atividade que ela tem 100% de chance de acerto, nem muito fácil, nem muito difícil, você consiga contornar essa oposição dela nas tarefas. Faz sentido? faz. Ela, assim, na verdade, ela tem uma versão a papel, assim, qualquer proposta que eu tenha que envolva um lápis ou um papel, ela é bastante resistente. Mas eu tenho, a gente tem trabalhado muito, e ontem foi muito, me tocou muito, porque ela teve um momento assim que ela, ai, não quero mais fazer nada. E aí eu sentei para conversar com ela, e aí eu inventei uma historinha. Eu falei, olha, quando a tia Ju tinha sua idade, eu também tinha dificuldade, e veio uma tia, aí eu falei, a tia da minha, da primeira série, falei que ela me ajudou, ela me ensinou muita coisa, e eu perguntei o que que ela queria aprender, que eu estava aqui para ajudar, né? E ela falou que queria aprender a ler. Então eu sei que ela está em sofrimento, sabe? Ela está sentindo já isso, já se compara com os outros amiguinhos, né? Então Com eu acho certeza. que essa conversa que a gente teve ontem, eu acho que vai dar fruto ali para ela ficar mais disponível e entender que eu tô aqui para ajudar, que vai ser uma coisa boa para ela, sabe? Então, Sucesso. realmente. Ju, o Howard Gardner, ele fala dos desafios por idade, né? Por fase. Com 6 anos, o desafio da criança é ler. Tem um desafio, quando é adolescente, é fazer amizade. Uma determinada idade, o desafio é casar, o desafio é depois arrumar um emprego. Você tem os desafios que, se você não, de acordo com essa teoria, se você não vence esse desafio, você fica criando problema para depois resolver na terapia, né? Uhum. O... E é um problema grande não ler e escrever. Tem que virar a página na vida da menina o quanto antes. Então, assim, o que que acontece quando a criança pisa no consultório comigo? Você tem que inserir a criança numa narrativa. Eu faço isso com vocês na mentoria. Eu tento colocar vocês dentro de uma narrativa. A gente está nesse ponto e a gente vai chegar naquele outro ponto. Esse é o começo de todo o trabalho. Então, eu tenho que falar, você sabe por que que você está aqui? Porque você não está lendo. Conscientizar, né? É, Fazer uma psicoeducação. uhum, Mas eu tô aqui, ó, do seu lado que eu vou te ajudar. Eu já ensinei muitas crianças. E posso te falar uma coisa? Eu vi você entrando, eu vi que você é diferente, viu? Só o jeito de você. Eu invento alguma coisa para elogiar a criança. sim, eu também. Olha, e a gente é especialista. Então tem aquela coisa, olha que eu já vi gente aqui inteligente, mas igual você nunca vi. Então você coloca ela dentro dessa história, né? E explica. Quando a criança fala, não, eu não quero, eu não gosto, você pode falar, eu sei que não é verdade. Eu sei que você quer. E eu vou estar do seu lado. E você vai Uhum, conseguir, tá bom? Então tem essa firmeza que talvez os pais não sabem. E traduzir para ela. O que você tem é que você já errou muitas vezes. Na escola, seus amigos já estão lendo. Não subestima as crianças, sabe? Conversa. Ai, sim. meu Deus, eu não posso falar assim, não posso falar assado. A gente fica cheio de dedo com o filho, com o sobrinho, com o neto, com o aluno, com o paciente. E essa geração Z tá ficando. Leiam Hans Christian Andersen, que criou A Pequena Sereia, A Polegarzinha, mas lê o original. Não é aquela coisa água com açúcar que a Disney faz, não. A sereia morre, gente. Vocês sabiam Hum, disso? A sereia vira espuma. O príncipe casa com outra princesa. Só que é uma história tão linda. E a Pequena Sereia passa por tantos desafios. E você expõe a criança a um dilema ali moral, inclusive, tão grande. E aí
a gente poupa, poupa, poupa a criança e fica umas crianças egoístas, mimadas, que não sabe superar os problemas. Leiam o Hans Christian Andersen e vocês não vão mais querer assistir nada da Disney. Porque Uhum. é de uma subestimação da criança tão grande. Então, conversa com a criança, aí sim, é, você quer ficar sem ler e escrever? Ela não quer. Conversa na real com ela, entendeu? E coloca ela Uhum. dentro dessa história. Não se preocupa, porque você está aqui. Olha só, você já sabe todas as letras do alfabeto. Uma história que eu coloco para a maioria dos meus pacientes. Eu mostro todas as letras do alfabeto. E eu falo assim: bom professor tem slogan. Então eu repito o meu slogan toda hora. Eu falo assim: olha, você vai conhecer os nomes das letras, mas no caso dessa menina aí já sabe os nomes. Você vai conhecer os sons das letras e eu vou te mostrar a boquinha que tem que fazer para fazer esse som. E sabe o que vai acontecer? Você vai virar mestre das letras. Tem criança que aqui em 2 meses está lendo tudo. Porque quando você chegar aqui nessa letra, você virou mestre das letras. Todas as palavras que você quiser ler, você vai ler. Até palavra que não existe, você vai ler, vai inventar a palavra, vai escrever a palavra que você quiser. Vai ser um pouquinho por dia. Você confia em mim? Então, beleza, então vamos. Tá bom? Uhum. Então, assim, reforçar ela tá dentro dessa história e mostrar para ela qual que é o caminho. Ali não é aleatório, você vai ter alta, você não vai ficar aqui para sempre. Mostrar para a Uhum. mãe também qual que é o planejamento, né? Acho que isso pode ajudar. No segundo ponto, então aí uma boa avaliação vai te ajudar nisso. Então ela tem que ter alguma coisa para escrever todos os dias. Não deixa a criança sair sem escrever nada. Mas no começo, dá ênfase na consciência fonológica, na atenção auditiva, no controle inibitório, se ela parece meio impulsiva, pelo que você falou aí, respondendo o pai, não sei o quê, né? Sim. Dá uma atenção, por exemplo, para contar historinhas como do livro das virtudes, que Uhum. ensina obediência, que ensina responsabilidade, que ensina perseverança. E aí cria um roteiro que você lê a historinha todo dia. Olha só, no livro das virtudes, você tem o livro das virtudes, Ju? Tenho. Uhum. Eu, Aqui o meu atrás. tá todo amassado já o meu livro, porque eu Uhum. sempre leio o poeminha do Tente Mais Uma Vez. Eis aqui o bom conselho a se seguir, tente mais uma vez. Se no início algo é difícil conseguir, tente mais uma vez. Nunca trema, não há nada que temer. Persevere e verá que vai vencer. Tente mais uma vez. Aí eu mostro a ilustração. Olha esse menino. Ele acertou na primeira, daí a criança fala. E na segunda? Não. E na terceira? Acertou. Você pode errar uma vez, da criança, duas, e três, você pode? Daí a criança normalmente fala não. Eu falo, pode. E 10 vezes você pode? 10 vezes a criança, pode também. Pode errar 1 milhão de vezes? Pode. Você só não pode desistir. Você Uhum. pode errar. A professora ficou brava? Não ficou. Então, olha só, não sei como que é na sua casa, mas aqui quem manda sou eu. Então, Sim, assim, isso eu tenho falado. você pode fazer o que você quiser, você pode errar quantas vezes, mas se o seu coração estiver correto, eu nunca vou ficar chateado com você. Você pode errar. O que você não pode é ser malcriado, desobediente. Mas olha aqui, a Pro tá brava, eu mostro no desenho. Isso é psicoeducação, gente. Então eu já estou no primeiro dia plantando o que eu quero, ao mesmo tempo que eu estou dosando a dificuldade das atividades. Mas a psicoeducação é importantíssima, tá? Então talvez você pode já avaliou, já tem avaliação da moça, já se sente segura, coloca aí livro das virtudes, coloca consciência fonológica, coloca alguma de atenção auditiva para indo ganhando autoestima. E alguma coisa dela, aí você já pode ir começando alfabetizando pelas vogais mesmo, pelo que você está falando. Pega o livro das boquinhas e vai fazer o A, I, O, U, ou o método fônico, ou o método das onomatopeias, o que você gostar mais, e começa pelas vogais. Por que que qualquer método fônico e multissensorial vai começar pelas vogais? Porque o nome da letra é o mesmo de pelo menos um som que a letra faz. Então você pode deixar essas de alfabetização para 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 fazer no finalzinho da aula. Mas aos poucos você vai ficando no livrinho de alfabetização, porque dentro do livrinho já tem atividade de consciência fonológica e tudo mais, tá?
Gente, a mentoria tá demais. Aqui, Tá, espaço de muito. desenvolvimento. Quem de vocês é do espaço de desenvolvimento? Comecei tem um mês e parece que as peças do quebra. Quem que é? É a Débora? Foram crescendo. Ah, obrigado, gente. Quem mais aqui, ó? Boa tarde, verdade, Gabi. Inclusive, os responsáveis são adultos que, não, na sua maioria, atualmente não estão permitindo seus filhos serem desafiados a errar. Exato, os adultos, gente, socorro. Qual é o nome do livro que tem o poema O Livro das Virtudes para Crianças, Rose? Da, do Jay Bennett. Jay Bennett, acho que é o nome do autor. O Livro das Virtudes para Crianças. É um clássico desde o século XX, é maravilhoso. E Ó, hoje em dia William Bennett. William Bennett. William J. Bennett. Tem um J, não tem? J, aham. William J. Bennett. Há atualmente um desprezo pela sabedoria antiga. A humanidade existe há mais de 4.000 anos, minha gente. Não precisa ser gênio da neurociência. Se você tiver um apreço pela sabedoria antiga, pelo que trouxe a humanidade viva até aqui, vai ajudar muitas crianças. Leiam Hans Christian Andersen, por exemplo, para as crianças. Deixa as crianças serem desafiadas, né? É lindo, gente, os contos de fada originais. São muito profundos. Hoje eu li a história de um pinheiro, eu quase chorei, de tão profundo que era e quanto falou comigo que sou adulto. Entendeu? Então, incutir as virtudes nas crianças. A Dell Diamond, que é a maior pesquisadora da infância, que criou o Tools of Mind, que inspirou, por exemplo, o Piafex, que é um trabalho de funções executivas que tem aqui, o primeiro que teve no Brasil. A Dell Diamond, ela, numa das palestras dela, ela colocou que ensinar as virtudes é fazer crianças fortes, porque quem tem boas virtudes trabalha as funções executivas também, tá? É uma outra forma de falar, né? De abordar o tema, tá certo? E a gente, professor, pedagogo, a gente tem muito isso, né? Então, e aí, Ju, eu acho que se você já está falando aqui, quem manda aqui sou eu e tudo mais, e a criança tem essa dificuldade de ser muito desafiador e tal, vale a pena ter sessões com os pais, tá? Tá. Sim, porque as pesquisas mostram que leitura e escrita impactam o desenvolvimento das funções executivas. E funções executivas impactam o desenvolvimento da leitura e escrita. Então, falar com eles: olha, eu tenho feito uma supervisão, conversei aqui com o meu supervisor, e assim, eu percebo que ela tem um pouco de dificuldade. Vocês percebem que ela tem dificuldade? Pergunta para eles, para Uhum. respeitar, para esperar a vez, enfim, descreve a criança. Então, isso é uma dificuldade de funções executivas. E eu queria ver de marcar com vocês pelo menos uma vez por mês para a gente poder fazer um trabalho para vocês serem para vocês serem Coterapeutas, co-terapeutas. né? É o que eu tenho falado, o pai como co-terapeuta. Então você vai fazer um combinado, e, por exemplo, é muito importante nesse combinado cuidar de duas coisas: tempo de tela, porque tempo de tela destrói as funções executivas da criança, e tarefa doméstica. Porque tarefa doméstica desenvolve as funções executivas das crianças. Então, se eu vou guardar um pote no domingo junto com a minha mãe, e eu preciso planejar, né, qual pote que vai dentro do outro pote, como que eu tiro o pote do armário, como que eu coloco o pote. Então, você está trabalhando função executiva. A moça que limpa aqui em casa, para mim, eu estava contando que ela chegou com o filho dela e estava dando umas broncas por causa do armário, e pegou e falou: agora você que, 9 anos, menino, agora você que vai lavar as roupas, do guarda-roupa, que ele estava bagunçando lá, deixando tudo sujo. E ela falou assim: agora você é que vai lavar. Eu falei: gente, simples, ela está trabalhando funções executivas e nem sabe. Por Uhum. quê? Porque a humanidade, gente, existe muito antes dessa lenga-lenga toda. Então, tem coisa que estão colocando tanto especialista na cabeça dos pais que os pais não estão conseguindo ser pais. Então, ter esse trabalho com os pais é importantíssimo para o sucesso do trabalho, seja ele de funções executivas, seja ele de leitura e escrita. Vai potencializar muito se a criança dormir direito, não tiver tela, e tiver tarefa doméstica. De tarefa doméstica, pode procurar aí no Google que vocês vão achar, tá? O maior estudo longitudinal da história é Harvard Grant Study.
Longitudinal por quê? Porque eles pegam, às vezes tem estudo longitudinal de 2 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, que acompanham o mesmo grupo de pessoas durante 20 anos. Harvard Grant Study, eles acompanharam mais de 70 anos o mesmo grupo de criança, desde o ensino infantil até ficar velhinho. E sabe quais foram as duas variáveis que eles encontraram que deixaram as pessoas mais bem-sucedidas, mais felizes, mais saudáveis? Um lar amoroso. E lar amoroso não significa educação positiva, que eu tenho visto cada vez mais que educação positiva é o oposto de lar amoroso, porque você fica validando toda hora tudo que é emoção da criança. Não, meu amigo, tem hora que você está com raiva e você não vai ficar com raiva. Tem hora que a gente tem raiva e a gente está sendo injusto de ter raiva. Você nunca ficou com raiva do seu marido simplesmente porque você estava de saco cheio da diretora na escola e descontou no seu marido? Ah, e vai validar a raiva? Não, não vai validar a raiva. Vai pedir desculpa. Você está errada. Você estava de TPM, você estava louca. Não é culpa do seu marido. Você que estava doida. Então, tem emoção que é válida e tem emoção que está errada também, gente. Então, fica umas crianças que têm que validar tudo que é emoção, cria umas pessoas desequilibradas, umas pessoas tristes, umas pessoas que não. Então, um lar amoroso para mim não é isso, tá? É você, e no estudo de Harvard Grant Study, eles mostram que o que é um lar amoroso? É você se sentir bem-vindo, se sentir acolhido, mas não um lugar sem contorno nenhum, sem limite nenhum. Tem que ter regra. Pai não é igual ao filho. Que maluquice, o pai viveu mais. Não, você vai honrar sim o papai e a mamãe, você vai respeitar sim o papai e a mamãe, você não vai falar na frente dos adultos. Que história é essa? Ah, não, mas ele quer dividir. Não, mas vai dividir na hora certa. Quando eu faço isso, estou trabalhando em funções executivas, tá? Então, assim, um lar amoroso e tarefa doméstica, tá? Então, tem que ter tarefa doméstica, pelo que eu já acabei de falar. Tarefa doméstica trabalha as funções executivas, tá? É, E aí, Ju? Que mais que a gente falou aqui? Não sei se estou conseguindo clarear alguma coisa, tá valendo a pena? Com certeza, não, tô conseguindo é, visualizar o que eu posso alterar aqui, o que eu posso fazer com ela nas próximas sessões. Eu vejo aqui, eu sempre falo, né, quando eu era professora, eu tinha a fama de ser firme, mas gentil, firme com amor, uma mãe usou essa expressão, firme, mas com amor. Então, eu vejo isso aqui também, eu tenho muitas vezes precisado lembrar, eu falei, olha, aqui não funciona dessa forma. E isso ela já entendeu que é um outro contexto, que é um outro tipo de funcionamento que a gente tem aqui. E eu acho que essa conversa sobre tentar mais uma vez, eu tenho falado de outras maneiras com ela, né? Tá tudo bem errar aqui. Eu tô aqui para te ajudar. Então, aqui mesmo você pode errar, que é para isso, para eu ver onde eu posso te ajudar. Então, pode fazer, pode arriscar. E isso Tem tem Patrícia funcionado. falando aqui, ó, como trabalhar com a frustração e TDAH nas atividades escolares? Igual trabalharia com as crianças típicas, tá? Mas uma coisa, por exemplo, é valorizar o processo. Então, até quando a criança erra, uma coisa que eu faço é assim, ó, eu dou o limite e eu falo, olha, eu tô triste porque você gritou agora, porque aqui a gente não grita. Eu gritei com você? Então por que que você tá gritando comigo? Então, eu sou sempre assim, feliz, né? Se ele grita, eu gritei com você? Por que que você tá gritando comigo? Não tô entendendo. Aí eu dou, falo o PPS, falo o que tem que fazer, daí a criança, só pela minha afeição, já muda. Eu falo assim, olha, eu tô triste porque você gritou, mas eu tô feliz porque quando eu falei, eu só precisei falar o PPS uma vez. E você tomou o controle da sua emoção. E quem não toma o controle, cara, é controlado. Então eu tô feliz porque você tomou o controle, porque eu te amo. E é por isso que eu tô te corrigindo. Porque aqui não se grita, você tá entendendo? Teve uma mãe uma vez, o menino gritou uma vez com a mãe, aí a mãe não corrigiu quando entrou na sala. Eu primeiro contei uma historinha, respondendo a questão de lidar com a frustração. Eu conto muita história. Então eu contei uma historinha que nem a Ju fez. A Ju não leu a historinha, mas ela contou uma historinha quando ela era pequena. Quando você conta a historinha, Ju, você está usando uma técnica projetiva, porque a criança vai se projetar no personagem da história. E embora ela não tenha vivido a experiência do personagem, seja ele um personagem real ou de um livro que você está lendo, ou um filme que você está passando,
ele vai se apropriar daquele repertório comportamental. Você está ampliando o repertório comportamental da criança quando você conta a história. E aí você vai poder corrigir a criança no sentido de orientar a criança, ajudando ela a retomar esse repertório. Então, aquele menininho que errou do poema é o paciente. Ele se projeta ali. E se o menininho venceu, o paciente vai vencer. Por que que eu choro quando num filme? Porque eu me vejo no personagem, entende? E aquilo, e a arte, a cultura, me dá força para viver a vida. Então, assim, eu não vou. Fernando Pessoa, a poesia, a literatura, um bom filme, ele não vai resolver o meu problema, mas vai me ajudar a passar pelo meu problema, porque ampliou meu repertório comportamental. Porque eu venci, eu vivi junto com aquele personagem aquilo. Então, se eu já venci no passado, ainda que só por meio da história, eu vou vencer agora no futuro, na vida real. Entende? Então, quando você conta historinha, é uma estratégia excelente, tá? Então, aí eu peguei, chamei o menino, e o que você falou, Frebel diz isso, o pai do ensino infantil. Era um padre que inventou o jardim de infância, na verdade. E ele falava, o professor do jardim de infância, isso vale para qualquer professor, ele tem que ser firme e flexível. Gente, uma sabedoria aí do século XIX e o pessoal não sabe. Eu não trocaria por esses modismos, porque essa coisa de educação positiva é um monte de adulto frustrado que está com raiva dos pais, que quer fazer melhor que o pai e se projeta na criança. É uma projeção narcísica. Papai que é amiguinho do filho. O que que é amigo, cara? Você é pai. Ah, eu quero que. Não, a Sandra tem um livro, Sandra Lisboa, que também foi da turma 1 da mentoria, que ela fala: quando é pequeno, é fase de você direcionar. Não tem problema nenhum obedecer. Ai, mas você fica ensinando que a criança tem que obedecer, ela não tem que ser criativa? Susana Wesley dizia: a primeira coisa que você tem que dominar numa criança é a vontade. Depois você guia ela pela razão. Ah, Susana Wesley é a mãe do John Wesley, fundador da Igreja Metodista, né? Ah, isso não vale de nada. É, Freud disse, quem não domina a própria vontade é escravo das suas vontades. Então você aceita Freud? Talvez Freud é uma referência melhor para você, que despreza a sabedoria que nos trouxe até aqui, né? Então, assim, gente, tem que ter bom senso. Então, e aí, o Winnicott, que é um psicólogo do desenvolvimento, ele vai dizer que a mãe suficientemente boa, ela está biologicamente preparada para cuidar do bebê. O que que confunde a cabeça da mãe? Um monte de especialista. Qual que é o papel numa família que tenha uma estrutura ali tradicional, certo? Então, a mãe, biologicamente falando, eu estou dizendo, tá? A mãe, biologicamente, ela está preparada para cuidar do bebê, para entender os tipos de choro do bebê, que o bebê tem vários tipos de choro. Só que se fica a sogra, o vizinho, o Instagram, o monte de gente falando um monte de coisa, a mãe fica perturbada e ela não sabe o que é para fazer. Então, assim, o Winnicott não vai falar de certo e errado, ele vai falar de uma experiência mais enriquecedora. Tudo que é mais natural é mais rico. É uma experiência mais enriquecedora. Então, naturalmente, é de se esperar que seja uma experiência mais enriquecedora mamar no peito. Só que se a mãe está com algum problema físico ou com alguma questão, no fundo ela sabe se ela precisa tirar o bebê do peito ou não. E aí é menos pior ela tirar do peito do que ficar ouvindo todo mundo ao redor dela, né? Porque aí às vezes ela não tira do peito, não coloca na mamadeira, e aquela experiência que ela acha que vai ser mais enriquecedora é mais traumatizante para o bebê e para ela, mamar no peito. Sendo que seria melhor se ela estivesse dando a mamadeira. Só quem pode responder é ela. Então, o nosso trabalho como terapeuta é fortalecer isso que a natureza já traz. Né? Então, assim, na linha da psicanálise aqui, né? E a psicanálise não tem tanta evidência científica, mas faz sentido isso, né? Então, o Winnicott também é psicólogo do desenvolvimento. Então, é, também faz sentido. Ele é do século XX, então tem várias críticas a essas abordagens e tal. Mas também tem coisa boa, você não precisa jogar tudo fora, entende? Então, eu vejo o meu papel assim, de ajudar a acalmar a mãe.
para a mãe conseguir cumprir o papel dela. Acalmar o pai, por exemplo, o Winnicott vai falar do pai. Qual que é o papel do pai quando a mãe está com um bebezinho até 2 anos? Proteger ela do ao redor, para que ela cumpra a função dela de entender o bebê, de humanizar o bebê. E a gente pode usar essa ideia do Winnicott para pensar no nosso papel. Eu vou proteger esse pai e essa mãe para que eles consigam exercer a função deles parental. Por isso que talvez seja interessante, se ela é muito opositora por falta de limite e tudo mais, treinar o pai a colocar os limites, né? E se a gente, como psicopedagogo, não consegue, o pai não consegue ouvir os nossos combinados, aí o nosso papel é encaminhar o pai para um psicólogo. Então, talvez não seja nem você que vai fazer o treino parental. Você vai fazer um trabalho multidisciplinar com um psicólogo junto, porque você vai explicar para o pai: olha, o que eu vou falar, eu posso te falar assim: olha, faz o combinado de fichas aí para trabalhar com as telas, coloca as tarefinhas domésticas. O que eu for falar para você fazer com a criança, o psicólogo vai falar igual também. Agora, por que que eu não posso fazer o treino parental com você? Porque se você não aplicar o que eu estou falando, é o psicólogo que vai te ajudar a ver se é uma projeção narcísica, se você está trabalhando a sua criança interior, porque assim, seu filho não é para você trabalhar a sua criança interior, meu amigo, seu filho é para você cuidar do seu filho, servir o seu filho, é um trabalho de generosidade durante muitos anos, não é para você ficar querendo cuidar dessa criança, todo mundo já sabe que a culpa está lá no pai, na mãe, então, você não é o centro do mundo, agora você teve um filho, né? Então, quem vai te ajudar a fazer isso vai ser um bom psicólogo. O problema é que às vezes tem uns psicólogos também que tá tudo, né? Com essa coisa de educação positiva e não sei o quê, mas enfim. Mas eu, em muitos casos, eu não faço o treino parental. Quando eu vejo que o pai está muito complexa ali a história, eu encaminho para um psicólogo, tá? Para fazer o treino parental e a gente vai fazendo um trabalho multidisciplinar. Eu ajudo a pensar na criança, eu treino a criança, faço os combinados para ajudar na rotina, a economia de fichas, né, para trabalhar, tipo, catar o cocô do cachorro, eu que faço esse controle aí, tipo, arrumar a cama, essas coisas aí. Tempo de tela, se lê o livro, se não lê o livro, tá tudo lá no combinado, os pais vão preenchendo, mas o psicólogo é que ajuda os pais. E aí, Ju, mais alguma coisa? Não, perfeito, Gabi. Eu acho que é isso mesmo, é entrar também com essa psicoeducação ali com os pais. Eu vejo que eles, assim, a impressão que eu tenho é que eles estão um pouco cansados. Então, às vezes é mais fácil abrir mão ali e fazer o que ela tá pedindo e levar, né? Porque acho que eu vejo eles cansados. Mas eu acho que realmente a hora que a gente entrar nesse ritmo da alfabetização ali, dela começar a ver um resultado, isso acho que vai ser muito positivo para a família toda, porque acho que tá todo mundo ansioso com isso, né? Não, e assim, se você conseguir andar rápido com a parte de leitura e escrita, a oposição dela, a dificuldade de comportamento dela na própria escola vai diminuir. Só que uma Uhum, coisa nem sempre exclui a outra. Se toda a oposição dela, toda a dificuldade dela está relacionada à leitura, você vai ver o quê? Ela vai começar a ler e vai melhorar muito o comportamento. Agora, pode ser que ela tenha as duas questões. Pode ser que ela uhum, tenha uma dificuldade de leitura e uma dificuldade executiva, ou uma dificuldade de comportamento mesmo. E, por exemplo, o pai que aceita que a criança vença a briga por meio da birra, ele está ensinando para a criança que quanto mais alto eu gritar, eu vou conseguir as coisas. sim. Então, por exemplo, É, ele tem desregulação emocional. Aí eu falei para o pai, ele tem desregulação emocional. O pai e a criança falando. Eu falei, então regula ele. Dá um uhum, jeito aí, mas regula. E a criança falou: Você é o pai? Você faz. A criança falou na minha frente. Uma outra pequenininha falou para a mãe assim: Mãe, eu tô querendo rotina. Você pode fazer a rotina para mim, Nossa. igual a professora na escola? Ela queria que a mãe desse uma rotina, porque a casa parece que é a faixa de Gaza, que é uma bomba caiu ali. Tipo, meu Deus. E a própria Uhum. criança não tem nem 6 anos. Mamãe, faz a rotina igual na escola. Daí, levando a criança no CAPS, eu falei: É minha amiga essa. Eu falei: Mas pode falar? Ela não tem problema do CAPS, que ela já ficou comigo. Eu dou as dicas, ela faz tudo. É você e o fulano que precisa ir pro CAPS. O problema dela chama papai e mamãe.
Como é muito minha amiga, eu posso falar. Eu falei, o problema tem nome, o problema dela. É o transtorno papai e mamãe. Vocês têm que cuidar aí da cabeça de vocês. Eu falei assim, a menina acabou de gritar com vocês e não falou nada. Eu mal cheguei na casa, a menina, antes, porque ela já me conhece, ela, antes de olhar para o pai, estava olhando para mim para ver se eu ia validar ou não o comportamento dela. Eu falei, seu pai falou não. Quem ama faz o quê, fulaninha? Quem ama obedece, porque bom professor tem slogan. Então, quem ama obedece. Seu pai sabe o que está falando. Como você não vai confiar no seu pai? Não, olha, não gostei disso. Mas, ó, tô feliz que eu já tô vendo que você tá recolhendo o brinquedo e tá indo pro quarto. Ela não tava ainda, mas eu disse que estava. Daí ela realmente acreditou. Olha aí como você tem um coração bonito. Vai indo pro quarto que agora é hora dos adultos. Sai daqui. E ela foi pro quarto com a amiguinha brincar. Então, uma coisa simples que os nossos pais sabiam fazer. Tiveram vários pais que chegaram para mim e falaram assim: Ah, então quer dizer que eu tenho que simplesmente fazer igual meu pai fazia? Eu falei: Parabéns, entendeu toda a terapia, pode ter alta. Para de ficar inventando a roda. Vai ser pai do menino. Você vai deixar mesmo, daí você tem que dar um choque. Você tem que pegar os estudos científicos e mostrar para a família: Olha, é muito prejudicial você ceder à birra. Se você amar mesmo, o pai que ama corrige. Fala, filho, vai doer em mim ver você chorando, mas você não vai ganhar o que você está pedindo. Quanto mais alto você gritar, mais tempo você vai ficar sem o que você quer. Você só vai conseguir se você fizer o jeito certo. Se você pedir desculpas, se você não, você vai colocar uma consequência ali. Ou seja, você vai ser pai, você vai ser mãe, sem precisar gritar, sem precisar machucar a criança. Você vai colocar o limite, tá bom? A Patrícia está falando uma coisa aqui que é importante. Gabriel, as questões familiares são muito delicadas, pois hoje temos várias formas de família. Então, olha só, ela falou aqui, ó, mãe solo, crianças criadas pelos avós, casais homoafetivos, nesses casos, como lidar? Então, hoje em dia, Patrícia, muito bem a sua pergunta. A gente não fala mais de família desestruturada, porque a estrutura tem a ver com o que você falou, tá? A gente fala de família disfuncional. Então, é óbvio, e sempre teve famílias com estrutura diferente. Então, olha só, pegando o raciocínio do Winnicott, é melhor eu tudo que é biologicamente é, natural é mais fácil, tá? Então, a gente nasce do pai e da mãe, então vai ser mais fácil dividir as funções se tiver pai e tiver mãe. Mas pense, se o pai é um bêbado louco que entra batendo, não é melhor ser uma mãe solo? É melhor ser uma mãe solo. Então, a estrutura não quer dizer que a função não vai ser provida. Só que essa mãe solo vai ter que acumular funções. Dentro da psicanálise, a mãe tem mais o lugar do acolhimento, né? E o pai, ele dá o contorno, o pai dá o limite. Só que lembre que a psicanálise é um estudo, uma linha de raciocínio que surgiu no século XIX, século XX. Então, tem também questões culturais que envolvem isso. Mas também tem uma questão biológica ali, tá? Então, e tem pai que é um banana, e que o contorno quem dá é a mãe. Porque o pai tem um temperamento de ser omisso, de ser mais banana e tudo mais. Daí a mãe vai ter que ter as duas funções, mesmo com o pai presente ali. Então, a mesma coisa se tiver. Ah, Amanda, ouvir Gabriel falar de psicanálise. Ah, tá. Tô tentando entender. Então, assim, a mesma coisa se forem dois pais, se for um pai só, se for uma mãe só, uma avó só, todas as estruturas aí podem dificultar, mas não impedir o bom funcionamento da família. Mas que vai ficar mais difícil, fica, né? É mais fácil quando é mais natural, tá? Então a gente vai falar de uma família disfuncional. Então, a maioria das famílias tem a estrutura pai e mãe. Não sei agora estatisticamente pelo IBGE, talvez não, mas pela minha experiência no consultório, que é família ali de classe média, tudo tem pai e mãe. É a estrutura que mais se repete. Mas nem sempre são funcionais.
Muitas vezes são funcionais, mas nem sempre são funcionais, tá bom? E aí pode ter famílias com outras estruturas que são muito mais funcionais também, certo? Gente, então agora, ó, quem quiser, eu vou ter agora uns minutinhos com o pessoal da mentoria, mas está aberto. Se você quiser pegar aí o link, só pedir que a Sara manda para vocês aí no direct. Ela tá pelo meu Instagram, né, Sara? Ela vai enviando para vocês e eu vou ver aqui a opinião aqui do pessoal aqui agora no ao vivo pelo Zoom. Espero que você tenha gostado e participe das próximas mesas de soluções, do grupo de discussão, tá certo? Vamos juntos aí transformando a educação sem muita lenga-lenga, sem ficar falando difícil Ó, o Marcos está querendo o link, pode pegar pelo direct. Sem ficar falando difícil para mostrar sabedoria. Vamos amar as pessoas, vamos transformar, ajudar as famílias, transformar a vida das crianças, tá bom, gente? Não precisa ficar imitando psicólogo, ficar imitando neurocientista. Hoje em dia todo mundo é neuropsi alguma coisa, neuro Gabriel, psi Gabriel. Não. Vamos facilitar a vida das crianças, beleza? Entra lá, quem quiser, vai pegando o link, vai me pedindo pelo direct, que acho que a Sara não vai, que eu vou fechar aqui agora. Pede, se você não pegou, pega no direct, que ela falou que tá mais fácil de mandando pelo direct. Fala lá, eu quero, eu quero, eu quero, ela vai respondendo pelo meu. Ela tem a senha aqui do meu Instagram, ela vai entrando, tá bom? Beijo. Pera aí, gente, eu já vou falar com vocês, hein? E aí, pessoal, como foi pra vocês? Foi bom, Ju? Muito bom, Gabs, muito legal, muito. É rápido, né? Porque a gente passa muito rápido, mas é bem legal, Mas adorei. tem mais coisas? Você precisa falar mais alguma coisa? Quer aproveitar? Não, a única coisa que eu ia complementar é que ela vai fazer uma avaliação neuropsicológica, porque eu acho que já casa com para a gente validar ou descartar algumas outras dificuldades, como a dislexia. Inclusive, hoje em dia se valida a dislexia mesmo com deficiência intelectual, Gabs? Como é que tá isso no. Dependendo do caso, sim. As Tá. meninas da turma 1 já sabem disso. Mas dependendo do caso, se a dificuldade de leitura não for explicada pela deficiência intelectual da criança, aí ela pode ter os dois, Tá. tá? E Agora, se a deficiência intelectual explica a dificuldade de leitura, aí, é um aí não. diagnóstico só. É. Tá. E a outra coisa que eu anotei aqui e eu não falei, que eu lembrei agora, é que ontem eu fiz o Hailing com ela para ver como que ela ia responder, né? E na primeira parte ela já começou a brincar e falar palavras que não tinham sentido. E eu não tinha falado nada e ela não fez essa avaliação na outra bateria, pelo menos não está registrado ali. Aí eu vejo que ela é meio do contra, assim, sabe? Quer causar, quer um pouco. Mas aí eu sinalizei, falei, não, nessa parte a gente ainda tá fazendo. Não falei nessa parte, falei, aqui é para falar uma frase, uma palavra que completa de forma certa isso aqui, essa frase, né? E mesmo assim ela continuou. Então, mas eu achei interessante essa. Mas será que foi? Porque é difícil falar uma palavra que não completa. Não, que completa. Na parte que completa, ela Então, fez. Ah, tá. então, é difícil falar uma palavra que não completa. A parte grande, a parte principal do Haley é a B, que é falar uma palavra incongruente. Uhum. Então, muito provavelmente, será que, não sei, será que ela estava entendendo a frase? Porque, assim, ela é tão opositora que ela estava falando uma palavra que não tinha nada a ver. Mas aí, então, ela tem uma super um controle inibitório. Faz sentido? Não sei se a questão do controle inibitório faria Porque na parte B, sentido. para ir bem, precisa ter essa flexibilidade cognitiva. Mas eu Precisa acho que o Precisa que. inibir, porque o cérebro quer completar. Por exemplo, o bombeiro apagou o. Uhum. É Ela usou infinito. palavras da sala.
Então pode ser que ela, ou talvez a terapeuta aplicou e ela Já já lembrou que sabia, era? que é muito estranho na primeira ela querer fazer. Talvez a terapeuta aplicou e não soube interpretar e não colocou o dado. É, foi o que eu imaginei. Acho que é a única resposta para ela Muito ter feito. estranho ela ter feito isso na primeira. E que É, também fica uma medida que você também não pode usar. Como que você vai confiar uh-uh. nessa medida? Não dá para falar que ela tem controle inibitório, que ela não tem. Não, eu estou avaliando isso por outras questões, assim, por outros meios, assim. Eu apliquei mais para ver como que ela ia sair no teste, porque é como você falou, eu estou fazendo mais uma sondagem, porque ela já veio com essa avaliação, para eu ver onde que eu posso intervir, né? E é muito mais nessa parte de alfabetização mesmo, consciência fonológica. E se, por exemplo, ela já veio com uma avaliação, o pai não quer avaliação, você quer saber a demanda principal é a leitura e escrita. E ela vai Eu, fazer a neuropsicológica, né? eu nem teria gasto tempo aplicando função executiva. Tá. Sei que precise, que eu estivesse suspeitando que ela tem uma deficiência intelectual, alguma coisa assim, mas eu nem faria, eu iria direto ao ponto e aplicar os Uhum, testes que eu achei que faltariam para leitura e escrita e taca ali pau. Por quê? Porque já é segundo semestre uhum, do segundo ano. E no uhum, final das contas, a, a gente sabe o que a gente vai fazer. É o método fônico e multissensorial. Então eu só ia dar eu ia fazer uma sondagem para dar uma calibrada um pouquinho melhor ali na intervenção, entendeu? uhum. Quanto mais tempo ganhar, melhor para ela. E tem que dar Sim, tarefa de casa, Ju. tá. Tem que dar Uhum, tarefinha de casa. Então, 2 vezes por semana é o mínimo. Ela poderia ir umas 3 vezes por semana, nem que você dê um uhum, desconto. E mais 2 dias da semana que você vai dar uma tarefinha de 10 minutinhos. Mas tá. se você puder dar tarefa, você dá. Porque ela vai ter Uhum, 50 minutos com você, 3 vezes por semana, e 10 minutinhos 2 vezes por semana para fazer no dia que ela não for no consultório. Mas você vai falar assim, ó, a gente vai fazer uma força-tarefa para virar essa página. uhum, tá. Gente, mais alguém aqui da mesa de soluções tem alguma sugestão para Ju, alguma coisa que vocês queiram colocar? Qualquer coisa também vocês podem ir falando por meio do grupo de discussão, que no grupo de discussão tá todo mundo, tá turma de aprendizagem, tá todas as turmas, tá? Aí vocês podem falar, Ju, eu pensei aqui que tal coisa pode te ajudar e tal, tá bom? Mas se alguém quiser compartilhar alguma coisa agora, Por favor, gente. Gabs, sobre o Tim, que ela disse que nos instrumentos musicais a criança nomeou o tempo todo violão, tudo era Violão. violão. Tudo era É, violão. sim, você conseguiu já, né, aplicar o teste, fazer esse rastreio, identificar muita coisa ali. Na intervenção, eu levaria as imagens, talvez nem impressa no computador mesmo, numa imagem de celular, e perguntaria novamente. Aí, agora você pode fazer a intervenção, né? Então, vai mostrar lá o pandeiro, ela vai falar violão. Aí você começa pelo violão, violão. Ela vai falar que é violão. Aí o pandeiro, violão. Mas espera aí. Aí você volta lá na imagem. Mas não era esse daqui que você me disse que era violão? É igual? Será que esse daqui também é violão? E aí fazendo essas intervenções com ela, e mostrar para ela, porque às vezes a criança de fato não sabe nomear mesmo e Não coloca o tem nome ali, repertório, violão. né? ou na Exatamente. dúvida, eu perguntaria no próprio teste do TIM, isso não está lá escrito na padronização, mas eu tiraria a dúvida, eu falei assim, esse aqui também é violão? Porque você não falou um outro que era violão? Na hora do teste mesmo, Gabi? Eu acho que eu perguntaria. Se ela está repetindo 2, 3 vezes, eu falei, violão, tem certeza? Porque quando a criança não sabe, ela fala, tenho certeza. Ela insiste que é violão. Então, porque assim, eu quero saber se ela entendeu a demanda consigna, entendeu? Talvez pudesse ter perguntado, já que aí ela teria ido melhor, né, no teste, porque se ela é inteligentinha e tal. Mas isso é uma coisa legal também, é trabalhar o campo semântico. Se de repente ela realmente não sabe falar que tudo é violão, e quando é na categoria das frutas, na categoria das cores, então tá bom. Então, isso aqui é o vermelho, o azul, o amarelo. Isso tudo são cores, essa taxonomia, né? Então, ver se ela entende isso. Isso pode ser uma intervenção legal e uma intervenção bem lembrado, Miriam.
e uma intervenção que ela não vai se sentir insegura. Circule tudo que é do grupo dos instrumentos. Não precisa ser necessariamente os instrumentos que estão no teste, para quando for reaplicar, né? Pode ser vários outros instrumentos musicais. Circule tudo que for sobremesa, tudo que for, né? Ou ao invés de só de circule, você pode marcar o tempo. O Piafex tem umas atividades assim, ó. Ligue todos os brinquedos, ligue todas as frutas, ligue todos os instrumentos musicais. Fazer a E aí, categorização mesmo. é, pode ser um trabalho legal. E aí você já está trabalhando você vai, olha, tem que ser o mais rápido possível. Não pode tirar a caneta do papel. Então você está trabalhando igual é o mesmo paradigma do trilhas. Uhum, Então ela tem que ter o controle inibitório de não ir ligando qualquer coisa. E ela tem que ser rápida. Você vai dando feedback para ela do tempo. Nossa, você fez em 20 segundos. Nossa, agora você fez em 15. Xi, mas aqui teve um erro, não pode ter erro. Então, essa pode ser uma atividade bem interessante, na verdade, para essa menina, viu? uhum, Trabalha as duas coisas, a categorização e a flexibilidade cognitiva ali. Agora, eu quero que você ligue. Quando que vai ser flexibilidade cognitiva? Quando você fala assim, ó, eu quero que você ligue um instrumento musical numa fruta. Nessa ordem, instrumento musical, fruta. Daí é a flexibilidade cognitiva. Você faz primeiro o mais simples, né? Depois você uhum. faz intercalando as Legal. categorias. Você trabalhou funções executivas e categorização. Vai ser excelente essa atividade. E ela, acho que ela não vai se opor, acho que ela vai ficar feliz. Imprimir umas coisas bonitinhas, Uhum, marca o tempo, dá o feedback do tempo e o feedback dos erros dela, na mesma hora. Então faz uhum. umas 4, 5 fichinhas. As Tá. duas primeiras só de categorizar, ou pode ser três, ó. Pensa sempre em três, ó. Uma ela categoriza o que é instrumento musical, outra o que é fruta, por exemplo. Na terceira, instrumento musical e fruta, para Uhum, trabalhar a flexibilidade. É o tá. mesmo paradigma do trilhas. Por isso que eu digo, se você tem que escolher um curso, escolha o de avaliação. Porque sabendo avaliar, você cria o seu teste. Você cria o seu teste, não, você cria o seu instrumento de intervenção. Uhum, Porque o Piafex nada mais fez do que é baseado no trilhas, essa atividade que está lá no Piafex. E que você vai customizar uma específica para a Mariazinha aqui que você está atendendo. Sensacional. E, gente, vocês viram que legal a contribuição da Miriam? Como tomou um outro rumo aqui, como já dá uma direcionada? Quando você fizer essas atividades, você marca não marca só o Dr. Gabriel, marca a Miriam também, que ela participou aí dessa mesa de soluções. Fechou? Vamos tirar uma fotinho? Querem tirar foto? Para mostrar que é sextou, mas a gente está trabalhando. Ô, Que- Gabs, Oi, Dani. a minha copilota aqui, ela quer te fazer uma pergunta que ela tá encantada aqui, mas ela precisa dessa resposta. Eu, Diga, minha querida. Eu tô de intrusa, licença. Eu Não, queria, amiga, a Dani é minha amiga também, uai. eu queria saber aonde que você compra e qual que é a marca dessa sopa de letrinhas. De onde que sai tanto conhecimento desse jeito? Mas eu quero a marca e quero saber Ah, onde compra. gente, o que é essa sopa de letrinhas? Olha eu aqui que estava falando de poesia agora mesmo e não estava entendendo a analogia. você toma todo dia sopa de letrinha. Ah, estamos tomando, né, na mentoria aqui todos os dias, estamos todo mundo. Ele divide a sopa com a gente. Eu tô admirada, parabéns. Ô, Parabéns Gabs, pela didática, pela inteligência. Ah, obrigado. E eu aprendo muito com vocês também. Quem mais falou aqui? eu, Oi, Mi. olha eu oferecida. Eu quero participar desse momento também, como que eu faço? Da mesa de soluções? É? Eu, então, a mesa de soluções, eu não prometi para ninguém mesa de soluções. Vai ser uma coisa extra. Às vezes pelo Instagram, às vezes pelo Zoom, às vezes pelos dois, tá bom? Mas sempre que tiver buraco na agenda, eu vou falar para vocês. Comecei agora com a turma 3 e Ah, com a turma da aprendizagem também. Eu vou propor para vocês também. então
tá, coloca meu nome na lista, por favor. Da última vez que a gente fez. Uai, você não estava da última vez que eu propus. Ah, é que você é da turma 1, né? Da última vez que a gente fez, a gente sorteou. Todo mundo que queria, dentro sorteou, não foi? Ah, A Ju foi uma das sorteadas. Só que, coitada, demorou da gente achar essa agenda, né, Ju? Então vão ser uns horários assim, às vezes de manhã, às vezes de tarde, não vai ser também horário exatamente de live. Até fiquei hoje surpreso. foi ótimo. Eu consigo participar tranquilo. É, É, tá ótimo. Não, e vai ser bom se vocês quiserem entrar também na live também, pode ser sim. legal. Mas pelo jeito o pessoal consegue ouvir vocês, né? Acho que ficou bom na live também. Então vai estar disponível aí para todo mundo da mentoria, eu vou chamando vocês, tá bom? Obrigada, Gabi, pela oportunidade. Eu amei. Ah, eu Muito também. bom. Vamos tirar foto? Vai lá. Vamos. Ó, a Emily não ligou a câmera, a Rosemary também Epa. não. Dori uma, Dori duas, Dori três. Lu, tô esperando falar um negócio com você, hein? Quatro, cinco e... Foi, vai. Foi. Vou mandar para vocês lá no grupo de discussão, tá bom? Um beijo, Vou te gente. responder agora à noite, tá? Ó, Oi, tchau. Cheguei só no final. mas Ai, é eu não Depois, consegui nem ligar. Não consegui nem ó, ligar a câmera, porque eu tô no celular. e dá Meninas, para obrigada ver pela no Instagram, participação, ficou tá? gravado. Beijo. Beijo. tchau, Beijo, fica Ju. com Deus. Beijo. Tchau, tchau.